Quando você teve essa frustração, como ficou o seu psicológico? Qual frustração? Uma frustração que a qual você mencionou que não tinha dado certo no primeiro momento, Ser jogador, você fala. isso, ser jogador de futebol. Aí como você fez, né, para que você superasse essa frustração? Então, como eu falei pra você, às vezes quando a gente é muito jovem, a gente quer ser jogador de futebol e a gente acha que é só saber jogar bola. Eu não era um craque, mas também não era ruim. Só que tem muita coisa que leva um jogador de futebol, não é só o futebol. Não é só saber jogar. Você tem que ter disciplina. Eu não gostava de treinar. É alimentação. Me alimentei muito mal desde sempre. Então, quando eu fiquei mais velho, eu falei, mano, eu gosto muito de futebol, mas eu nunca tentei, mano. Eu nunca tentei de verdade. Eu conheci amigos meus, mano, que o moleque treinava de segunda a segunda, mano. A gente ia treinar na escolinha, o moleque tava dando a vida no treino, mano. Eu tava numa preguiça. Cara, Mano, se aquele cara que treinava daquele jeito não conseguiu, mano, então na verdade eu não tentei. Então eu me confortei com isso, tá ligado? Eu falei, mano, na verdade eu não tentei, eu só gosto muito de futebol. Eu gosto muito de jogar, sempre que eu podia eu ia. Mas ser jogador de futebol pra mim nunca foi uma realidade depois uhum. de tudo isso. Tá ligado? Eu falei, aí eu já fiquei mais tranquilo. É porque quando a gente vai crescendo, né? Eu falo referente a uma idade, depois uma mentalidade, a gente vai vendo que o futebol não é apenas o jogar, Sim. né? O futebol ele tem tantos outros meios, como a própria faculdade ela nos ensinou, né? Ah, tem um meio de ser um técnico, tem um meio de ser um analista, Isso é de né? desempenho. Analista de desempenho, tem um outro meio assim, na parte de gestão, ou seja, eu acredito, um exemplo, que a Leila Pereira, né, a presidente do Palmeiras, ela nunca quis ser jogadora de futebol. Porém, ela é uma puta de uma Gestor. gestora. Que a gente vê a Sociedade Esportiva Palmeiras desse jeito, né, evoluindo cada vez Uhum. mais, né? Ela contribui bastante, né, mano? Você vê como que o Palmeiras tá. Então é sobre você entender onde você se encaixa, né, mano? No começo eu queria ser jogador. Eu falava, mano, eu vou ser jogador. Só que depois de um tempo eu falei, mano, eu não vou chegar ali, não vai ter como. E quando acontece tudo que aconteceu ali no futsal, eu falei, mano, eu acho que como treinador eu consigo. Eu só tô apaixonado pelo esporte, eu quero estar no meio, então eu vou tentar uma carreira de treinador. E através desse seu conhecimento na Faculdade de Drummond, que para falar a verdade, galera, não deixem de estudar. Ou seja, todo conhecimento ele faz com que você amadureça. E esse amadurecimento faz com que você cresça. E nesse crescimento faz com que você evolua. Isso a gente pode falar muito a respeito de uma borboleta, né? A metamorfose. Primeiro ela começa como uma larva, depois ela se torna uma lagarta. E nisso ela vai criando um casco, né? Até ela voar. E é assim a nossa própria vida, né? Uhum. E me fala um pouco sobre o seu conhecimento daquilo que você teve na faculdade e que fez com que você se desenvolvesse nessa área que você hoje está. Então, aí quando a gente chega na faculdade, você tá naquela de, pô, sei muita coisa. Aí você vai começando a ouvir palavras que você nunca ouviu na sua vida, mano. Você vai falando de treinamento, treinamento analítico. A gente faz muito, fez a vida toda, mas eu nunca tinha ouvido essa palavra. Aí você vai pra jogo reduzido. Então eu me apaixonei por essa parte de treinamento. Porque é aquela onde você, de uma certa forma, você vai ajudando o jogador. E onde você pode participar junto com ele. Então, o que acontece? Eu fiz a primeiro semestre na faculdade, aí entram os contatos do futsal. Tinha uma quadra que a gente jogava bastante, e lá tinha uma escolinha. Eu fui e mandei mensagem pros caras, mano. Falei, irmão, vocês têm a escolinha aí? Eu não sei se você está precisando de professor ou não, só que agora eu comecei a fazer faculdade e tudo mais. Se você tiver precisando de professor, mano, só me dá um salve. Passou um mês, o cara me ligou e falou, mano, vem aqui, vamos conversar. Isso foi lá na Arena Juiz, lá no Patriarca. Aí ali eu comecei a ter contato com as crianças, comecei a entender o treinamento. Nisso, estudando bastante, eu me apaixonei. Falei, mano, é isso que eu tenho que fazer, mano. É isso. E eu doido de treinamento, mano. Eu vou ajudar. Mano, não é isso que tem que fazer desse jeito. Não é analítico, é o jogo reduzido. Hoje não é jogo reduzido, é jogo é analítico. E por aí vai, mano. Aí eu fiquei doido, me apaixonei por isso, mano. Falei, é isso que eu vou fazer, mano. Eu quero ser treinador e eu especificamente pra criança. Eu quero trabalhar com eles. E essa faixa etária das crianças? É maravilhoso trabalhar. Ali a gente pegava dos 6 até os 16 ali, mais ou menos. Que foi aquela primeira experiência que eu tive na Arena Juiz. Mano, era maravilhoso trabalhar com as crianças, mano. Porque além de você estar ali ajudando, você tava se divertindo, mano. Porque eu Imagino. sou, mano, eu não consigo ser aquele cara chato, mano. Eu entro na cabeça deles e eu começo a ter a idade deles, mano.
Então ali você tá brincando, você tá se divertindo, eu passava o dia inteiro dando risada, mano. Você era um paizão. Mano, era, mano. Não era paizão, era irmão. Irmão, Porque eu tinha a legal. mesma idade deles, mano. Caracas. Eu tava com os meninos de 5 anos, eu tinha 5 anos. Aí os de 10, eu tinha 10 anos. Quando chegava nos 16, era a mesma idade, mano. Então ali entrava na cabeça deles, era piada o dia inteiro. Tinha a parte do treino, mas tipo assim, era risada o dia inteiro, mano. Risada o dia inteiro, mano. As crianças dali eu vou levar pro resto da minha vida, irmão. Porque ali foi uma experiência maravilhosa, mano. Você disse sobre time de várzea. Como é o nome do time? Eu começo no Leão de Ouro, que é o time do meu pai, onde eu acompanhei minha infância inteira e é onde eu comecei a jogar também. Comecei ali com meus 14, 15 anos. O time que é o do Futset, que são os meus colegas, que a gente montou junto ali, que a gente poderia usar o nome do Leão de Ouro, ou até mesmo de um colega meu também, que o pai dele tinha time, que era o Ponte Rasa. Só que no final das contas, falou, mano, vamos fazer um negócio que é nosso? É aqui na Zona Leste mesmo? É, lá na Zona Leste. Era lá no... Lá é lá em Itaquera, né? Que é ali no Limoeiro. Legal. Aí a gente montou um negócio que era nosso, porque, tipo assim, a várzea, ela é muito legal, mano, e o time, quando ele pega um nome, todo mundo conhece, mano. Pra você ver que bagulho engraçado. Os uniformes do meu pai ficavam comigo. Um colega meu, uma vez, pediu o uniforme emprestado. Ele falou, mano, empresta o uniforme aí que eu vou jogar um jogo. Eu falei, não, pode pegar, mano. Uhum. Pegou o uniforme do time do meu pai, emprestei pra ele e levou pro jogo. Aí daqui a pouco meu pai me liga, mano. Eu falei, o que foi, pai? Ele falou, mano, o que você tá fazendo? Você tá jogando aonde, mano? Eu falei, não, eu emprestei o uniforme pro parceiro. Ele falou, mano, o time tá tomando 3-0, mano. Os caras tá me ligando aqui, me aloprando, falando que é o Leão de Ouro que tá jogando, mano. Aí eu falei, fazer o quê? Não, é o Leão de Ouro, mas tipo assim, pra você ver, né, mano? O cara foi jogar em outro lugar, o cara conhecia, ligou pro meu pai e falou, mano, o que tá acontecendo? Leão de Ouro, time de nome. Aí eram esses dois times, a princípio. Foi o Leão de Ouro que me formou, que foi a escola. E a banca era a faculdade. Show, top. Falando sobre os campeonatos na várzea, né? Cara, me fala um pouco referente a esse desenvolvimento, porque toda disputa de campeonatos precisa ter uma ótima preparação. Porém, muita gente não sabe como é a preparação, esse desenvolvimento humano no âmbito ali na várzea. Não sabe a respeito de muitas coisas, né? Aquilo que acontece. Fala um pouquinho pra gente aí o que acontece em campeonatos, em preparações ali na várzea. Pra mim, era um bagulho muito louco, mano. A gente jogava sempre de domingo. Então, chegava na segunda, o cara falava, ó, o jogo vai ser 10 horas no domingo. Aí você ia ter que se preparar. Aí o que você faz? Você montou a lista e monta no grupo. Ó, jogo 10 horas, contratar o time e você monta a lista dos jogadores. Aí você tem que ir atrás de jogador. Aí você manda mensagem, e aí, vai pro jogo? E aí, como é que é? Você tá a semana inteira ali. Isso é segunda-feira. Uhum. Você já tá mandando mensagem. Aí passa a terça, quarta, quinta. Você olha pra lista, lá tem 3 jogadores. Fala, mano, e agora? Como que vai ser, mano? Você fica... E eu sou muito ansioso, irmão. Uhum. Muito ansioso. Mano, como é que vai ser, mano? O que eu vou fazer, mano? Aí você manda mensagem pra um pro outro, fala, ó, tem que me buscar aqui. Vou ter que me buscar ali. E é 2 lados opostos. Aí você liga pro seu parceiro que é mais perto de um dos jogadores. E aí, irmão, dá pra buscar tal jogador ali? Dá, demorou. Já alinhamos um, então já tem mais um jogador. O que era 4, o que era 3, passou pra 5. Já vamos buscar outro. Aí você vai pro jogo, aí você tem que se preocupar com o uniforme, você tem que se preocupar em pagar a arbitragem, você tem que se preocupar com o pós. Porque hoje a várzea tá, tipo assim, você chamou o parceiro ali, mas o cara quer um dinheiro. Uhum. Ou o cara quer tomar uma cerveja depois. E aí você vai tirar do seu bolso? Você vai chamar alguém pra te ajudar? Como é que vai ser? Depois do jogo você tem que lavar o uniforme. Você tem que conversar com um ou com o outro. Tem aquele jogador que tá mais insatisfeito porque não jogou. É difícil, é complicado, mano. E chegou um momento que eu tava me sentindo muito sobrecarregado, tá ligado? Mas pra mim eu via que eu tava pensando em tudo, mano. Tava sobrando tudo pra mim, tá ligado? Aí eu falei, mano, tá ficando difícil, irmão. Acho que é melhor parar um pouquinho, mano. Porque é dinheiro, é transporte atrás de um, atrás de outro. É pagar o campeonato, é pagar a arbitragem. Tinha cara que ajudava, sabe? Mas às vezes... Só mandar o Pix não é o suficiente. Mas essa galera que a qual ela te ajudava, ela não estava 100% com você? 100% trabalhando para ajudar as crianças, o time a evoluir? Muitos estão. Eles estão preocupados, mas tem gente que acha que só o Pix é o suficiente, mano. Entendi. Eu já mandei o Pix, eu vou lá no jogo e já era. Mas você acha que é muito por conta da várzea em si? Não, mano. Vai da pessoa, mano. Tem pessoa que realmente abraça o projeto. Fala, mano, eu vou ver o que tá acontecendo lá. Vai muito de pessoa. Eu vou lá ajudar, vou ver o que tá precisando, vai mandar mensagem. Fala, aí, tá faltando o que aí? Vou te ajudar. Precisa buscar alguém? Eu vou lá. E tem pessoa que fala, mano, o que tá precisando aí? Tá precisando comprar o quê? Essa parte do comprar é fácil, mano. É muito fácil.